capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pai, nós colocamos diante do Senhor mais esse tempo em torno da tua palavra. Assiste-nos, supre-nos a tua fidelidade pela tua misericórdia. Descortina algo mais a tua beleza, da tua glória a nós, para que sejamos mudados de glória em glória. Muito obrigado por tão grande chamamento. Reaviva no nosso coração nossos anelos por ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho tão maravilhoso da Romanos, nós vamos usá-lo de base para compartilharmos um pouco a respeito de cantares hoje, se o Senhor permitir, mais cedo, as reivindicações do amor, ou as necessidades do amor. Nós perderíamos tanto tempo falando de amor, sem que nós, por revelação, por entendimento espiritual, espírito de sabedoria e de revelação, nós não estivéssemos tocando a realidade espiritual do amor. O amor não é um atributo, muito menos um sentimento. O amor é, e por isso está em uma pessoa. Deus é amor. E Ele prova o seu próprio amor para conosco. O amor dá provas pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Segundo esse texto tão precioso, tão rico, se fizermos uma exegese desse texto tão precioso, nós vamos ver que duas coisas em especial se destacam para que nós possamos compreender o livro de Cantares. Primeiro, nós éramos pecadores. Essa expressão significa, em primeiro plano, que nós estávamos desviados, extraviados, alienados. O termo exato no original significa aqueles que erraram alvo, pecaram, erraram alvo. Estávamos alienados, distantes, extraviados. Mas a Bíblia não usa nesse texto apenas esse termo para se referir a nós. Ela vai usar um termo de uma colocação mais ampla, muito mais ampla. No final do verso 3, esse texto diz que o Senhor morreu a seu tempo pelos ímpios. E essa palavra ímpio ou impiedade, ela tem uma conotação mais ampla do que pecadores, porque
O fato de sermos pecadores aponta para a questão de estarmos extraviados e alienados. O fato de sermos ímpios aponta para o fato de nós termos perdido uma semelhança. Nós perdemos uma semelhança. Por isso que o capítulo 3 de Romanos, no verso 23, 23 de Romanos, diz que todos pecaram, extraviados, alienados, erraram ao outro, e estão destituídos, ou carecem. Palavras que também se correspondem. Exatamente porque estão destituídos, estão carentes. Todos pecaram e carecem do quê? De perdão? De reconciliação? A glória de Deus. Vocês estão vendo? Porque nós não éramos apenas pecadores, nós éramos ímpios. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, diz assim: grande é o mistério da piedade. Ele vai mostrar que esse mistério é a restauração da imagem de Cristo em nós. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. E por isso ele vai aconselhar Timóteo a exercitar-se pessoalmente a piedade. Não é que Timóteo tivesse obras pias ou piedosas. Nós normalmente digamos piedade é isso, obras piedosas. Mas o sentido primário de piedade é semelhança com Deus. Isso é ser piedoso. Então, irmão, guarde isso, porque esse é o nosso plano de fundo para Cantares. Nós vamos ver que o noivo deseja em Cantares refletir na pessoa da noiva sua própria face, sua própria imagem. E é isso que ela entende nesse processo de amor, amadurecendo. Por isso o livro de Cantares fala em primeiro lugar do relacionamento da alma individual com o seu Senhor. Esse é o primeiro plano. O assunto do livro de Cantares é o desenvolvimento do amor do cristão individual para com o seu Senhor. E obviamente nós podemos recolher das sementes preciosas, princípios que falam do amadurecimento do amor, no que concerne a vida relacional conjugal, mas apenas por derivação. O que nós temos feito, faremos até o final desse encontro, é buscar pela graça do Senhor a fonte, a raiz, a base, o fundamento, sem o qual nenhuma derivação horizontal tem qualquer sentido. Por isso nosso Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo. Se é todo, não sobrou nada para ninguém. Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Depois ele diz: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é que não sobrou nada, é que amor tem um caráter tal que não pode ser dividido. O amor tem que ser integral, ou ele não é amor. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e, como uma consequência, ao próximo como a ti mesmo. Essa relação horizontal fica completamente incapaz de ser exercitada se essa relação vertical não estiver em progresso, em realidade, em vigor, todo o teu coração. E ao cônjuge, ao próximo mais próximo, e a todos os próximos, como a ti mesmo. Então, a Deus, a Bíblia usa as duas palavras, pecadores e ímpios, como aqui em Romanos. Elas se correspondem, sendo que uma aponta para o lado mais negativo, pecaram e estão extraviados e alienados, e são ímpios, perderam a semelhança. Quando se olha hoje o homem caído, não se vê Deus. Quando se olha hoje na cristandade, de modo geral, pouco se vê Deus. Mas o desejo de Deus é que de glória em glória, contemplando a sua glória, a face de Cristo, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como temos precisado desde o início. E esse, irmão, é o segredo da vida relacional. Não é um segredo, não. É o segredo. Todo o teu coração. Da cisão para a integração. Esse é o tema do Senhor em Mateus 6. Já estudou aquele capítulo com cuidado? Você já viu a requisição do amor naquele capítulo 6 de Mateus? O Senhor começa a partir do verso 18, 19, falando sobre o problema da cisão.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas tesouros no céu, onde ladrões escavam e roubam. Não podeis servir a dois senhores, veja a cisão. Dois senhores, olha, eu vou receber de um, amar o outro, você botará um, desprezará o outro. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo será eterno. Todo o assunto de Mateus 6 é da cisão para a integração. Porque o amor requer integração. O amor requer integralidade. Irmãos, e esse é o maravilhoso assunto de Cantares. É o amor do noivo que busca integralidade na noiva. Então, quando você estuda aquele livro, ele é um livro riquíssimo. Assim como outros livros da palavra, você pode abordá-lo por diversos ângulos. Um deles é esse. Você vai ver o processo de transformação da noiva. No início é comparado às éguas de Faraó. Você se lembra? Depois, cheio de força, de vigor. Depois, no final do livro, ela é comparada a um palanquim. Um palanquim serve para transportar quem está em cima dele. Então, a noiva vai passando por um processo de conquista, de transformação, até perder aquela característica indomada das éguas de Faraó e se tornar um palanquim para, então, o transporte do seu noivo para a glória do seu noivo. Esse é o amadurecimento do amor. Esse que o Espírito Santo deseja fazer em nós pela obra da cruz, pelo trabalho da cruz, pelo processo de discipulado a Cristo. Então, guarda essas duas palavras. Se o nosso Evangelho tem como fundamento o pecado, então o propósito é perdão de pecados. Está certo? Mas se o Evangelho tem como base a perda da imagem de Deus, então o propósito é a restauração dessa imagem. Eu asseguro os irmãos que o Evangelho bíblico tem como propósito a restauração da imagem de Deus em nós. E não apenas o perdão de pecados. O perdão de pecados, a reconciliação é o meio para que Deus atinja o fim. Dentro desse foco, você entende o versículo 10. Fora desse foco, você não entende absolutamente o versículo 10. Porque o versículo 10 diz que se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados. Se o propósito era esse, o assunto está terminado. Inimigos, agora reconciliados. E um ponto final. Mas esse não é o propósito. A reconciliação, perdão de pecados. Então ele diz, quando inimigos nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Mas ele não parou aí. Não ponto, mas vírgula. Então, muito mais. Os irmãos estão vendo a ênfase? Estão vendo? Muito mais. Irmãos, ser reconciliado não é algo muito grande? É muito grande. Se nós sabemos quem somos e quem Deus é, nós sabemos que é muito grande. Mas então é apenas, mesmo sendo imenso, essa reconciliação, que bênção, ainda é um meio para que o Senhor atinja o fim. Ele não deseja apenas inimigos reconciliados, não. Ele reconcilia inimigos, agora ele trabalha o caráter dos inimigos, para que os inimigos sejam amigos, sejam parecidos com ele. Amizade com Deus, andar com Deus, anda na minha presença, ser perfeito. Os irmãos compreendem que esse é o alvo, não apenas da nova aliança, esse é o alvo da Bíblia. Porque foi assim que o Senhor chamou aqueles homens do Velho Testamento. Noé achou graça diante de Deus e andou com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Acho que uma vez eu contei para os irmãos essa base, esse fundamento que eu estou procurando compartilhar aqui de início, na vida de Enoque, né? Disse que uma menina escutou um irmão compartilhando sobre Enoque em uma reunião da igreja. E ela ficou muito impressionada. Então ela chegou em casa, o pai dela perguntou para ela, ele não tinha ido à reunião, perguntou para ela o que foi compartilhado na reunião. Ela foi contar a história. Ela disse assim, pai, o irmão estava falando sobre um homem chamado Enoque. E ele disse assim, que ele foi andando com Deus e andou muito tempo. Andando. E chegou o momento que Deus olhou para ele e falou assim, Enoque, sabe uma coisa? Você está tão longe da sua casa e tão perto da minha, agora entra aqui de uma vez, fica na minha casa. Essa é a história de Enoque. Exatamente essa é a história. Enoque andou com Deus, diz Gênesis capítulo 5, por 300 anos. E Deus para si o tomou. Isso é o que a Bíblia chama de espírito de arrebatamento. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o arrebatamento literal, físico ou metafísico. Nós deixamos de compreender o fundamento do arrebatamento.
Sabe qual é o fundamento do arrebatamento? Coração de noiva. Coração de noiva. Raízes de trigo, que quanto mais amadurece, mais se soltam na terra. Está pronto para ser colhido. Irmão, será que esse é o nosso coração vivendo nesse mundo? Qual tem sido o seu coração vivendo nesse mundo? Você tem lançado raízes, eu quero, eu preciso, eu tenho, né? Tem que ter, tem que possuir, tem que alcançar. Os verbos, não mais os anos, né? Joio. Ou será que nós temos tido raiz de trigo? Quanto mais amadurecemos em direção ao alto, né? E mais as nossas raízes se soltam. Esse é o espírito de arrebatamento. Tocar no assunto do arrebatamento, no assunto da segunda vinda do Senhor, pré-tribulação, pós-tribulação, meio da tribulação, milênio, reino, sem compreendermos o espírito da noiva, é perdermos o foco. Porque o foco é o espírito da noiva. Enoque foi o primeiro arrebatado. E a ênfase na vida de Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Isso é oração. Oração é amizade com Deus. Oração é companheirismo com Deus. Oração é andar com Deus. De tal forma que nós que éramos ímpios possamos ter a sua imagem restaurada em nós. E não apenas nossos pecados perdoados. Essa é a verdade dos filhinhos. João, quando escreve aquela epístola, ele designa 3 qualidades de pessoas, digamos, que denotam 3 fases de conhecimento espiritual de Deus: filhinhos, jovens e pais. Quando ele escreve aos filhinhos, ele diz assim, quando ele menciona os filhinhos, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Essa é a verdade dos filhinhos. Amém por ela. Eles se alegram muito nisso. Seus pecados estão perdoados. Mas esse é só o princípio. Depois ele diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. É mais do que os filhinhos. A palavra de Deus, compartilhamos hoje à tarde a importância da palavra, habitando ricamente em nós. A palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno. Não é assim? 1 João, capítulo 2, verso que eu estou citando. De 11 em diante. Você veja lá o contexto. Então a palavra permanece em vós, tem vencido o maligno. Isso é característica dos jovens. Eles estão aprendendo que a palavra deles é vida, é poder, é vitória. Eles estão aprendendo a habitar em Cristo, como nós falamos de manhã. Mas aí vai para os pais, os mais maduros, e diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é, desde o princípio. Aquele que é. É o que? É tudo. Tudo. Ele é a nossa vida, é a nossa justiça, é a nossa sabedoria. Ele é nosso. Ele simplesmente é. Então, irmãos, esse é o crescimento do amor. Essa é a restauração da imagem de Cristo em nós. Esse é o desejo de Deus. Ele não vai se conformar com menos. Você consegue entender por que o Senhor soberanamente te aflige? Ai de nós se não fôssemos afligidos. Salmo 119 diz assim: antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O Senhor manuseia e rege as aflições de nossas vidas com um propósito. Ele quer o nosso coração perto dele. Ele quer nos restaurar da impiedade para a piedade, para a dessemelhança, da dessemelhança com Cristo para a semelhança com Cristo. E é isso que é feito no livro de Cantares. Esse é um amor intenso do Senhor. Por isso, então, o verso 10 diz que se nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, isso é uma prova, um selo, uma garantia. Quando o Senhor instituiu a ceia, ele partiu o pão e depois ele tomou o cálice. E quando ele tomou o cálice, ele diz: esse é o sangue da nova aliança. Aliança, esse é o fundamento, essa é a base. Eu fiz uma aliança. E o que eu vou fazer baseado nessa aliança? Não apenas perdoar os vossos pecados, eu vou restaurar em vocês a minha imagem. Nós vimos hoje de manhã a respeito de Pedro, o caco de barro, lá de João 1, transformado na pedra de jaspe, lá de Nova Jerusalém. A imagem do Cordeiro, a mesma imagem daquele que se assenta no trono. E jaspe, ali, segundo os estudiosos, se refere ao diamante. Diamante. Você conhece um pouquinho de diamante? Se você colocar o diamante numa sala escura, ele não tem beleza nenhuma. O diamante não é a luz. O diamante reflete a glória da luz. Mas se você colocar um diamante debaixo da luz, você vai ver a luz penetrar no diamante e ela difracionar. Não é assim? Naquelas 7 cores básicas constituintes. Então você vai ver como o arco-íris brilhando dentro do diamante. 7 cores. Muito lindo.
Ele não é a luz, mas ele reflete a glória da luz. Quando o Senhor transformou Pedro era como carbono. Um átomo de carbono, um grafite, um lápis, ele é carbono puro. Ele é tão fraco que quando você passa no papel, o papel é mais forte que ele, porque ele risca o papel. O papel é mais rígido que ele. Mas digamos que você pegasse um pedaço de grafite e enterrasse a 200 metros de profundidade durante um longo tempo e deixasse lá. Quando você fosse lá buscá-lo, você ia encontrar um tronquinho de diamante. Porque o diamante nada mais é do que o carbono. Nenhum elemento é acrescentado ao diamante, além do carbono. É apenas uma corrente, uma cadeia de carbono mais ampliada, com diversos átomos. Porque ele foi sujeito a pressão, tempo e temperatura. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos carbono, grafite, fracos e opacos. Não tem valor e nem brilho. Carbono. Mas debaixo da obra de pressão, tempo e temperatura, o Espírito Santo vai produzindo o caráter de Cristo em nós. Então, quando nós somos colocados diante da luz, a glória da luz se reflete de nós. Nós não somos a luz, mas a glória da luz se reflete de nós. Assim como nós vimos a videira hoje no reino. Nós somos o ramo, mas nós somos aquele veículo pelo qual o fruto é produzido. Então, essa foi a obra do Senhor em Pedro. O grafite transformado em diamante, fundamento da Nova Jerusalém. Graças ao Senhor por esse propósito. Ele é imenso. Que tristeza, irmãos, que frustração nós ficarmos sentados à beira do caminho. Que perda de tempo nós não compreendemos e correspondemos a esse propósito de Deus. E graças ao Senhor que isso vai passar por tudo. Passa pela nossa vida conjugal, passa pela vida da igreja, passa pelos relacionamentos, passa pelas aflições, né? Como estudamos um pouco da tarde, até pelas provações, tentações, tribulações, passa por tudo isso. Mas o Senhor tem um alvo definido, é um alvo só. Ele quer formar em nós a imagem de Cristo, porque Ele sabe que isso é descanso para as nossas almas, como temos falado tanto. Graças a Deus que nós temos um Deus determinado. Ele não irá desistir de nós. Todo incômodo é devido a esse propósito. Toda aflição, todo arrependimento a que somos levados pelo Espírito é devido a esse propósito. É que Ele quer refletir em nós a sua glória, nada menos que isso. Então nós fomos reconciliados pela morte do seu Filho muito mais. Estamos já reconciliados. Veja só, seremos salvos pela sua vida. É uma outra maneira de dizer o que ele diz em Coríntios: transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é ser salvo pela sua vida. Será que o nosso evangelho não tem sido meio evangelho? Será que o nosso evangelho não tem parado em Mateus 11:28, sem entrar no 29? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Será que o nosso evangelho para aí? Ou ele tem: e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas. Que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Discipulado. Vida, versículo 28. Discipulado, versículo 29. Vida mais disciplina, ou discipulado, é igual a caráter. Então vamos estudar um pouquinho do livro de Cantares. Para nós podermos extrair alguns princípios hoje e, se o Senhor permitir, nós concluiremos amanhã cedo a respeito desse desenvolvimento do amor, ou essas reivindicações do amor. Como eu disse para os irmãos, esse, como tantos outros livros da Bíblia, ele pode ser abordado por diversos ângulos. Então este é um ângulo. Nós vamos extrair alguns princípios das necessidades do amor, das requisições do amor, da integralidade do amor, que o amor requer para que ele seja pleno. Vamos extrair então alguns princípios. Primeiro capítulo 1, livro de Cantares. Veja que ele inicia assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Verso 2: Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então nós já tivemos um pouco de compartilhar hoje pela manhã sobre esse vinho
significado, a maneira dele ser produzido, para o que ele aponta. Então veja que o livro de Cantares começa com ele, ouvindo o gozo do amor, então, relacional. Né? Agora, então, vamos extrair do verso 2 um primeiro princípio, uma primeira reivindicação do amor. Irmão, a integralidade dessa relação de Deus com as nossas almas, as almas que Ele comprou, requer, primeiro princípio, intimidade. Porque na Bíblia, o beijo no pé, lembra aquele pecador que quando o Senhor estava jantando, convidado na casa daquele indivíduo fariseu, entrou com a mulher e começou a chorar os seus pés, lavava os seus pés com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, você se lembra? E beijava os seus pés, como ele diz. E o Simão lá dizendo, se o Senhor fosse mesmo mestre, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. Simão conhece a palavra. Então ele vai contar uma história para o Simão, vai dizer, Simão, a quem você acha que vai amar mais? Ao que foi perdoado pouco ou ao que foi perdoado muito? Aí o sábio fariseu diz, que muito foi perdoado. Não perdoa, olha, essa mulher aqui, não é você não. Você é o fariseu, você é justo aos seus próprios olhos. Ela, desde que eu entrei aqui, não cessa de chorar nos meus pés, de beijar os meus pés, jogar com o cabelo. A quem muito se perdoa, muito ama. Então aquele beijo no pé significa devoção, reconhecimento de governo, reverência. Mas o beijo na boca, face a face, aponta para intimidade. Então a questão apontada aqui não é governo, reverência, como no caso daquela mulher, para com o Senhor. A questão apontada aqui é intimidade. Primeira reivindicação do amor. Irmão, em primeiro plano, é claro, nós temos que aplicar isso com relação ao nosso Senhor. O Senhor nos chamou para Ele, para sermos íntimos. E ser íntimo significa que Ele vai conhecer os cantos e recantos do nosso coração. Do contrário, isso não é amor de espécie alguma. Nós podemos duvidar se nós tenhamos conhecido o verdadeiro Evangelho, se nós não reconhecemos o chamado por intimidade. Porque o amor do Senhor busca tudo em nós. O amor é tudo ou nada. Então, a primeira requisição, o primeiro princípio em Cantares, tão precioso, é essa reivindicação de intimidade. Primeiro clamor da noiva, esse clamor por intimidade. Tão claro aí, nesse primeiro verso. Agora, abra sua Bíblia, deixe o livro de Cantares aí, nós estamos voltando todo o tempo, mas abra sua Bíblia no Salmo 25. Deixa eu mostrar mais um versículo para os irmãos, para nos ajudar nesse assunto da intimidade. Salmo 25, versículo 14. Texto muito interessante sobre a nossa relação de amor com o Senhor. Qual é a base dessa relação? E veja a reivindicação desse amor do Senhor para com aqueles que se relacionam. O que diz o Salmo 25, 14? A intimidade, esse é o nosso assunto, esse é o primeiro princípio. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer a Deus, na sua palavra, significa, de uma forma bem clara, levar a Deus a sério. Saber que Deus é Deus e que Ele nos trata de forma séria. Séria em que sentido? Ele fez aliança conosco. É a parte B desse versículo. Aos quais, esses que o temem, que foram chamados para a sua intimidade, Ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. E agora nós vamos trazer aqui, dentro desse primeiro ponto, um outro princípio muito precioso, que toca a nossa vida com o Senhor e que toca a vida conjugal. Não é o amor que edifica o casamento, é o casamento que edifica o amor. Porque o amor é edificado sobre o solo da aliança. Se não há solo, não vamos edificar nada. Por isso que o compromisso gera crise, e a crise gera então um apelo para a intimidade, para que nós nos tornemos conhecidos uns dos outros. Sem compromisso, não tem nem crise. Por que você vai enfrentar a crise se não tem compromisso? Tem motivo nenhum, é só fugir da crise. Mas quando o nosso relacionamento está edificado, e isso não é só verdadeiro em relação ao Senhor, primeiro com Ele, depois com o nosso cônjuge, depois com os nossos irmãos. Se nós vivemos em um solo de compromisso, de aliança, então nós passaremos por crises. E quando nós passamos por crise, o objetivo do Espírito Santo é que nós tomemos a cruz. Porque o nosso problema somos nós. Então, compromisso, crise e cruz. 3 Cs. Mas nessa ordem.
Compromisso, crise, cruz. Para que nós sejamos levados de glória em glória. Aí esse Salmo 25 mostra a fundamentalidade da aliança para que alcancemos intimidade. Essa aliança é verdadeira entre os noivos de Cantares, é claro. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, os que o conhecem, os que sabem que a aliança de Deus conosco é séria, é firmada, é estabelecida. Nós sabemos que o que Deus fala é o que Ele é. Não se negocia com Deus, não se muda a Deus, Ele é o que Ele é. Então Ele nos chamou para conhecê-lo na sua intimidade. A esses Ele dará a conhecer a sua aliança. Que coisa interessante. A aliança é o fundamento da intimidade. E quanto mais se entra na intimidade, mais se fixa, se funda o solo da aliança. A nossa união conjugal é representada pelo anel da aliança, que aqueles que se casaram usam, não é? Irmãos, mas quão débil é o conhecimento, a experiência da aliança para os recém-casados, não é? E quão mais sólido é o entendimento da aliança para os mais velhos, que prosseguiram desenvolvendo sua vida com o Senhor. Quanto mais intimidade, mais aliança. Quanto mais aliança, mais intimidade. As duas coisas andam juntas, sendo que a aliança é o solo da intimidade e nunca o contrário. Nunca o contrário. Então, se isso não está acontecendo bem, se isso não é assim, se isso não está fluindo, se não sinto mais assim, no que eu sentia, isso é um terreno emocional, sentimental. Isso não é amor, isso é sentimento. Então, o solo da aliança seria abalado, porque eu deixei de sentir o que eu sentia, não é? Mas não é o solo da relação de Deus conosco. Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, o primeiro apelo do amor, a primeira reivindicação, aliança. Tão claro nesse versículo 2. Agora observe aqui em Cantares, ainda no capítulo 2, rapidamente, veja aqui, capítulo 2, versículos 3 a 5. Ainda dentro do primeiro princípio, intimidade. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. São muito interessantes esses versos. Cada expressão. Elas falam elas são expressão dessa intimidade. O que essa intimidade significará na medida em que for crescendo no nosso relacionamento com Deus, obviamente no nosso relacionamento conjugal e até no nosso relacionamento uns com os outros, por consequência. Então ela diz assim, essa noiva, na experiência da intimidade, ela é quem fala no capítulo 2, verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Agora ela diz 3 coisas. Desejo muito a sua sombra, proteção. Desejo muito a sua sombra, proteção. Debaixo dela me assento, descanso. E o seu fruto é doce ao meu paladar, prazer. 3 frutos da intimidade, edificados sobre a aliança, sobre o compromisso. Parte A, proteção. Parte B, descanso. Parte C, prazer. Irmão, não há nem sombra de desfrute dessas realidades no amor mundano. Porque não existe tal expressão como amor mundano. Porque Deus é amor e Deus não é mundano. Só a realidade do amor é em Deus. Então essas 3 expressões são tão características do solo da aliança, no qual se desenvolve intimidade. Tão linda a expressão. Proteção, descanso, prazer. Consequências. Fruto de uma árvore que se chama intimidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, versículo 4 do capítulo 1. Versículo 4 diz assim: também é um novo clamor da esposa, assim como no versículo 2. Segundo princípio nós vamos trair: leva-me após ti. Muito interessante, muito precioso. O amor requer, ou exige, reivindica liderança. Leva-me após ti. Apressemos-nos. O rei introduziu nas suas recâmaras. Olha o verso 7. Expressando de outra forma essa liderança. De novo um clamor da esposa: dize-me, ó amado de minha alma,
onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Que interessante, que lindo esse livro, né? Então, uma segunda reivindicação do amor: liderança. O amor requer liderança. Irmão, a Bíblia é tão clara no ensino do Novo Testamento que em Cristo não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. No que concerne ao valor pessoal, não há nenhuma diferença essencial entre homem e mulher. São igualmente seres criados à imagem e semelhança de Deus, como o livro de Gênesis deixa muito claro, né? Agora, essa é uma parte da revelação da glória de Deus quando criou o homem e mulher. Mas há um outro aspecto da revelação da glória de Deus ao criar homem e mulher. E esse aspecto se chama complementaridade. Não apenas unidade, igualdade de essência, mas complementaridade. Então, quando ele nos fez seres diferentes em funcionamento, ou em função, parte da glória, da sua sabedoria, da sua criação e, consequentemente, da sua redenção, do seu propósito eterno, está revelado nessa função. Por isso que a pregação unissex é a pregação do diabo. O diabo quer um mundo unissex. Deus não. Deus quer um mundo bissex. Porque isso é parte da revelação da sua glória. Essa diferença de função. Ele criou o homem, ele criou a mulher. E nessa complementaridade, nesse funcionamento harmonioso de diferente função, ele revela algo a mais da sua beleza, da sua glória. Como isso é importante. O amor requer liderança. É claro que se nós entrássemos nesse assunto para dissecá-lo, nós precisaríamos de uma conferência para este assunto. Porque a Bíblia é muito clara sobre ele. A beleza dessa diferença de função. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Maridos, amai as vossas mulheres. 5 regras. Como Cristo amou a igreja. E esse mesmo se entregou por ela, tendo-a para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então isso o Senhor mostrou como sendo a função primária do homem. E quando as mulheres, ele diz, estejam debaixo de proteção, de cuidado, porque essa é a ordem de Deus, isso glorifica a Deus. Isso tem nada a ver com a visão mundana de subserviência, de inferioridade, essas coisas que o diabo tenta jogar para dentro da igreja, esse lixo, para que a igreja perca a glória, a beleza da ordenação de Deus. Essa diferença de funcionalidade entre homem e mulher. Então guarde para você. Como eu disse, nós não vamos secar esse assunto, mas guarde para você, para a sua meditação. Afinal de contas, o que nós podemos fazer numa conferência como essa, né? Para toda conferência, você tem que vir de casa munido de uma sacolinha. É assim que vem para uma conferência, uma sacolinha. Assim. Aí você vai recolhendo sementes, colocando na sua sacolinha. Aí quando chega em casa, você planta a sua horta. E rega bem. Aí você vai produzir, gerar fruto, colher a 30, a 60 e a 100 frutos. Mas tem que plantar. Se você guardar o saquinho de semente no guarda-roupa, elas vão mofar. Não é? Então o que eu estou fazendo aqui, e é só o que podemos fazer em toda conferência, é lançar a semente. Né? E você vai recolhendo. Então depois você busca esse assunto, para que você veja a glória da diferença funcional entre o homem e a mulher. E como isso aponta para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Não é a igreja que é a cabeça de Cristo, é Cristo que é o cabeça da igreja. Mas a igreja não é subserviente a Cristo. A igreja se coloca debaixo de Cristo adorando, porque Ele é o amado da sua alma, porque Ele é o Senhor, porque Ele amou a igreja e se entregou por ela. Não é? Então há uma complementaridade tão maravilhosa nesse relacionamento entre homem e mulher. Agora, irmãos, é claro que tanto o homem quanto a mulher, no que concerne a serem seres individuais, pessoais, eles têm que desenvolver sua vida com Deus, para que o amor maravilhoso de Cristo e para que a submissão gloriosa da igreja sejam manifestadas na vida homem e mulher, de uma forma bela, harmônica, rica, assim como é o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, se você estudar Efésios 5, por exemplo, você vai ver que o princípio está lá no verso 21, sujeitando-os uns aos outros em amor. E ali não tem diferença de sexualidade, está dizendo uns aos outros é todo mundo, sujeitando-os uns aos outros no corpo de Cristo, em amor. E aí ele parte da diferenciação.
No verso 22 ele já diz assim: as mulheres, ele nem repete a questão da submissão. No original, não. A nossa tradução repete a ideia: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não é assim que está na sua Bíblia? Mas no original ele não repete a ideia, porque o princípio já foi posto no verso 21. Sujeitando. O princípio é sujeição para todos. Todos. Independente se é homem ou mulher. Sujeitem-se uns aos outros no Senhor. Se eu reconheço que o Senhor tem falado através da vida da minha esposa, e quantas vezes ele fala? Claro que fala, não é? Então o que eu tenho que fazer? Reconhecer, é a voz do Senhor. Então levar aquilo diante do Senhor, juntos, para que então aquele discernimento seja concretizado, cristalizado no nosso coração, nós possamos receber aquilo da parte do Senhor. Não importa quem veio. O homem ser cabeça não significa as decisões todas que se referem ao governo vêm através dele, na sua relação com o Senhor, e a sua esposa vai simplesmente andando atrás dele. Não, não é assim. Ela, no seu auxílio idôneo, capaz, adequado, ela reflete da mente de Cristo, da sabedoria de Cristo, da vida de Cristo, porque ela tem Cristo, porque ela é habitada pelo Espírito de Cristo. Não é? Então, quão diferente é isso desse lixo que o diabo tem tentado jogar para dentro da igreja, quando essas palavras submissão, amor são tocadas. Não é? Vamos nos desvencilhar desse lixo e vamos guardar a glória do que o Senhor reservou para nós, como seu povo. Então, Efésios 5:21, sujeitar uns aos outros, todos. Então ele diz assim: as mulheres a seus próprios maridos. Então ele vai entrar na ordem funcional agora. E depois no versículo 25 ele entra na questão dos maridos: amar, entregar, santificar, purificar, apresentar. 5 verbos. Para a questão específica da esposa, você vê o significado da liderança até isso. No que concerne a esposa, ele usou um verbo: sujeitar. No que concerne ao marido, ele usou 5 verbos: amar, entregar, santificar, purificar e apresentar. Qual grande função, né? Responsabilidade. Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça de todo homem, e o homem, a cabeça da mulher. Então, há um clamor, uma reivindicação clara do amor em desenvolvimento no livro de Cantares, no que se refere à liderança. Liderança. Versículo 4 e versículo 7. Mais um princípio. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, também é um lindo versículo nesse livro. Veja que de novo um clamor da esposa. E ela diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam o quê? De novo a vinha, né? Esse assunto da vinha é repetitivo, né? Porque fala do gozo relacional, fala do que Cristo é. Eu sou a videira verdadeira. Olha o entendimento dessa esposa. Ela diz assim: apanhai as raposas. E aí ela especifica as pequenininhas, as mais sutis, as raposinhas que devastam os vinhedos, que fala do gozo relacional. Porque a nossa vinha está em flor, não em fruto. Está vendo? Antes da maturidade. Como eu disse para os irmãos, esse livro é um progresso de amor, é um crescimento de amor até a maturidade. Aqui a vinha está em flor. Nós vamos ver que no capítulo 8 a vinha está em fruto. Mas antes que a vinha esteja em fruto, no capítulo 8, o gozo relacional, a vinha está em flor, no capítulo 2. E quando a vinha está em flor, há um clamor da amada. E o clamor é apanhar as raposinhas. Qual o princípio envolvido aqui? Purificação. O amor para o gozo relacional, o crescimento do amor e maturidade requer purificação. Irmãos, o Novo Testamento é cheio de ensino nesse assunto. Por exemplo, Efésios 4, 25 em diante. Ele vai falar sobre purificação no sentido de comunicação conjugal, por exemplo. Então ele diz assim: por isso, deixando a mentira, olha só vocês. Mentira inteira, ou nossos irmãos chamaram de meia mentira. É uma expressão que não existe, né? Meia mentira. Aquelas mentiras estratégicas, como nós costumamos chamar muitas vezes, né? É tudo mentira e é tudo do diabo. Deus nos chamou para andar na luz e em plena transparência com o nosso cônjuge, assim como em plena transparência com ele. Essa é uma raposinha, ela devasta o vinhedo. Está cheio de raposinha, Efésios 4, 25. Você quer abrir para ver algumas? Efésios 4, 25 em diante.
se elas não forem apanhadas, esse amor nunca vai ser purificado. Sabe qual é o resultado? Vinha devastada, as flores foram comidas, nunca terá fruto. Pode ter tempo de permanência, né? Você pode reivindicar uma união por uso campeão com seu cônjuge, mas nunca terá uma intimidade relacional, né? Então, Efésios 4:25 diz assim: deixando a mentira, raposinho, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Significa, quando eu afeto meu cônjuge com mentira, eu firo a mim mesmo. Esse é o princípio de Provérbios. Provérbios diz assim: a palavra do maldizente são doces bocados que descem para o mar interior do templo. Nós jogamos esse princípio de lado e queremos ter amor. Que bobagem é essa, irmão? Amor é algo edificado, amor tem princípio, amor é Deus. Se isso não for edificado no nosso relacionamento conjugal nesse princípio, nunca vamos ter gosto, né? Aquela coisa apática, diferente, cansada, fria, entre duas pessoas juntas. Então, ele prossegue aí: irai-vos e não pequeis. Olha aí outra coisinha. Agora, o irai-vos não é dando uma concessão à ira nesse versículo, não. Está dizendo que tudo que temos reconhecido sendo ofensivo ao Espírito Santo, isso deve gerar no nosso coração uma ira. Ira aí é mandamento. Não está fazendo concessão para a nossa ira na hora. Quando você irá, toma cuidado, para que você ire e não peque. Essa maneira é completamente avessa de entender esse texto. O irar aí é um imperativo, é uma ordem. Irai-vos. O Senhor Jesus, quando viu aquela situação no templo, mercadejando, vendendo pomba, fazendo aquele comércio na porta do templo para se oferecer o sacrifício, o Senhor calmamente, sem nenhuma falta de domínio próprio, é óbvio, ele é Deus, Filho de Deus, ele teceu um chicote de corda. Teceu. Quanto tempo teceu um chicote, né? Calmo, tranquilo, tece, vosorraio de corda. Aí ele entra no templo e vira as mesas, expulsa os cambistas, vão todo mundo embora aqui, e não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Isso é ira santa contra aquilo que é ofensivo a Deus. Eles tornaram a casa de Deus uma casa de negócio. Não é diferente do cristianismo de hoje, né? O cristianismo de hoje, de modo geral, é uma casa de negócio. E o Senhor está irado contra esse tipo de cristianismo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Algumas pessoas aplicam esse princípio dizendo que nós devemos tratar todos os assuntos antes que isso passe para o dia seguinte. É uma boa medida, mas não é o que o texto quer dizer. O texto quer dizer que quando nós exercemos esse tipo de ira santa, em Deus ele é santo, mas em nós não vai passar por nós. Então, a primeira complicação. Então, cuidado para que o sol não se ponha sobre a sua ira, ou seja, para que você aqueça de tal forma que agora o que está sendo exercido começou como ira santa, mas agora é uma ira bem maligna, né? Então, não se põe o sol sobre a sua ira, essa é a ideia. E nem dê lugar ao diabo, fortíssima expressão. Está dizendo que nós, porque nos convertemos, não nos tornamos muralhas inexpugnáveis para o diabo. Muito pelo contrário. Pedro, já como alguém que pertencia ao Senhor, foi repreendido pelo Senhor, o Senhor dizendo então a ele: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas, sua mente funciona segundo a mente dos homens, não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Pedro tentou induzir o Senhor à autopiedade: tem compaixão de ti, Senhor, não suceda isso contigo, não vai para a cruz, não é assim? Então a nossa mente não edificada com a verdade é vulnerável, outro raposinho. Então por isso ele insiste aí nessa verdade. Depois ele continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra. Irmãos, isso não é um problema em muitas das vidas conjugais. Sabe qual é o sentido dessa palavrinha aí no original? Ela aponta, torpe, ela aponta para um cheiro de peixe podre. Imagina um peixe que é fedorento, né? Imagina um peixe estragado. Esse é o sentido dessa palavra aí, no original. Peixe podre. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa é outra raposa. Aí ele diz: mas unicamente o que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. E o texto é longo. Aí ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Depois ele vai especificar de novo mais algumas coisas, lá no verso 31, quando ele fala: longe de vós toda a amargura, outra raposa. Não é? Verso 30, 31, 32. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria,
e bem assim toda malícia ou maldade. Aí depois ele vai entrar no lado positivo. Como se lida com isso? Perdoando, sendo benigno, compassivo e etc. Então veja quanto assunto, quanta raposa nesse texto de Efésios 4. Porque o amor requer purificação, para que essa relação possa amadurecer. Irmãos, se nós não andamos nesses princípios, nós estamos condenando a nossa relação com Cristo e uns com todos. Terceiro princípio. Último, então, que eu quero compartilhar por hoje, já que os irmãos terão aí mais um período de comunhão, de jantar daqui a pouco, né? Mais um último princípio que nós vamos encerrar por hoje. Vamos lá para o capítulo 4 agora, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Qual o princípio abordado aqui? Exclusividade. Seria uma expressão de santidade, né? Estaria correto. Santidade é de separação, exclusividade. Santidade traz a ideia de exclusividade. Mas vamos colocar essa palavra, talvez mais ampla, né? Exclusividade do amor. Expressa aí por essas três figuras tão unidas. Jardim fechado. No contexto em que foi escrito esse livro, os jardins orientais, e é assim em grande parte no contexto oriental ainda atual, os jardins não eram para exibição pública. Primeiro ponto importante. Os jardins não ficavam como as famílias ocidentais. Os jardins são um cartão de visita, né? Você chega na casa e não é impressionado pelo jardim. Então o jardim está lá, exibição pública, exibição até de status. Não era assim nas famílias orientais. O jardim era um lugar completamente privado, para o gozo e desfrute do proprietário da casa. Era o seu lugar de intimidade, era o seu lugar de prazer. Ali ele plantava o seu pomar com os frutos que ele gostava. Ali ele plantava as ervas aromáticas. Era um desfrute para os olhos, era um desfrute para o paladar, era um desfrute para o nariz. Esse era o jardim. Então, quando o esposo olha para a esposa, ele diz assim: um jardim fechado és tu. Essa é a ideia. Não é para exibição pública, é para exibição particular. Jardim fechado és tu. Manancial recluso. Não é uma fonte que todo mundo passa o garrafão e enche a água para levar para casa. É um manancial recluso. E é uma fonte selada. Que lindo. Porque o amor requer exclusividade. O que é um casamento segundo o Novo Testamento? É uma relação permanente e exclusiva entre um homem e uma mulher. Cada palavra precisa ser observada. Porque hoje o casamento perdeu completamente seu sentido, né? Inclusive essa questão de homem e mulher. Então o casamento, segundo a Bíblia, é um relacionamento permanente e exclusivo entre um homem e uma mulher. E essa é a avaliação do noivo com relação à sua noiva aqui no capítulo 4, versículo 12. O amor requer isso. Irmão, quantas vezes você já percebeu isso no seu relacionamento com o Senhor? Esse amor exclusivo. Lembra quantas vezes no livro de Jó, se você estudar aquele livro, ele diz para o Senhor: deixa-me, apavorado naquela situação de crise, de processo que o Senhor estava lidando com ele. Então ele fala: deixa-me, deixa-me, até que no final ele compreende esse propósito transformador de Deus. Na nossa linguagem, quantas vezes nós falamos isso para ele? Deixa-me. Às vezes não verbalizamos, né? É o nosso sentimento. Senhor, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Tempo com o Senhor. Preciso de um tempo para as coisas clarearem na minha mente. Preciso de um tempo para saber o que eu quero. O Senhor está falando assim: olha, você pode ter o tempo, só que eu já sei o que eu quero. Eu quero você. E eu não vou desistir de você. É você que eu quero. E o Senhor, quando nos chamou para Ele amarra nosso pé numa corda na mesa de comunhão. Agora, para alguns, Ele dá mais metros de corda, para outros menos. Então, quando nós somos chamados em Cristo, baseado no sangue da nova aliança, se realmente fomos regenerados. Porque existem alguns que se reúnem com a igreja, mas não são parte da igreja. Eles são convencidos psicologicamente. Tiveram uma conversão psicológica, mas não uma conversão espiritual. Não se relacionam com o seu amado. Eles estão no meio do povo, entraram na fila, para ver onde a fila vai dar, né? Mas quando nós somos nascidos de novo, então o Senhor amarra o nosso pé na
na perna da mesa. E às vezes, irmão, nós falamos como aquele povo do deserto. A nossa alma tem fastídio desse pão vil. Nosso Senhor é tão maravilhoso, mas a nossa alma é tão doente. Então, tantas vezes nós olhamos para Ele e o chamamos de pão vil, como aquele povo chamou o maná no deserto. Então, o Senhor nos permite levantar da mesa, deixá-lo sozinho na mesa. Ele vai ficar ali, e nós vamos levantar da mesa. Vamos dar a nossa voltinha. Alguns andam 1 metro, 2 metros, 5 metros, 20 metros, alguns andam 50 metros. E voltam tão calejados, mas voltam, se foram realmente regenerados. Porque o Senhor nos chamou para a mesa de comunhão. E esse chamado não é opcional, não. Esse chamado é o chamado da determinação da graça em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A questão é se nós realmente fomos regenerados, nascemos de novo, ou não. Essa é a questão. Se nós saímos e nunca voltamos, talvez nós nunca tenhamos nascido de novo. Nós estávamos convencidos que o Evangelho tinha alguma coisa que nós queríamos saber o que é. Mas se nós nascemos de novo, então nós somos dele. Nós somos dele e ele é nosso. E essa é a exclusividade do amor. Então, chega um determinado momento, esse Senhor tem o controle da corda. Quantas vezes você reconhece que o soberano amor de Deus interveio, hein, na sua história pessoal? Lembra de Asaf no Salmo 73? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. E ele vai contar a experiência dele. Mas no dado momento, o Senhor puxou a corda. Então ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Então ele vai recolher a corda, vai trazer você. Aí ele vai montar as suas feridas, com todo carinho, como o pai faz com o filho desobediente, né? Mas na medida que ele vai montando as feridas, ele vai nos dizendo assim, aprendeu, meu filho? Aprendeu bem? E vai curando as suas feridas. Agora você aprendeu que eu te amo, aprendeu que você é meu, aprendeu que eu te quero, aprendeu que eu sou teu tudo, e vai montando as nossas feridas. É assim que ele trata com aqueles que são dele, porque o amor é exclusivo. Irmão, há um versículo impressionante em Tiago, capítulo 4. Você quer abrir lá? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos ver, pensar um pouquinho sobre ele e vamos encerrar por hoje. Tiago 4, 4. O que diz aí? Como começa o versículo? Infiéis. Tem algumas bíblias aí que já vão te ajudar no sentido original, né? Vai trazer uma nota de rodapé lá dizendo que a palavra infiel no original grego significa o quê? Então, rica ideia, não é? Porque está dizendo que nós podemos adulterar na nossa relação com Deus. Isso é adultério espiritual. Adultério espiritual é trocar o Senhor por outros amantes. Adultério espiritual é trocar o Senhor pelo mundo, ou por qualquer coisa que não é Ele mesmo. Então ele diz, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não está muito claro? De novo, da cisão para a integração, assim como Mateus 6. A integralidade do amor. Esse é o amor de Deus, que Paulo fala em Romanos, derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quem vai falar aí, esse texto diz respeito ao Espírito Santo. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aí diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme. O ciúme também aparece lá em Cantares, lá no capítulo 8. Esse ciúme que requer exclusividade. É com ciúme que... Vamos palavra ou palavra? Qual é a próxima? Que por nós anseia. A palavra anseia também é forte. Ela fala muito mais do que uma expectativa. De jeito nenhum quer dizer que o amor de Deus tem uma expectativa por nós. Não tem expectativa nenhuma. O amor de Deus é determinado. Ele anseia. Sabe o que é ansiar, para você entender? É um menininho de 7 anos que está ouvindo uma banda lá, uma fanfarra, passar, tocando do outro lado do muro. Ele não alcança o muro, então ele pega uma lata que ele encontrou lá, assim, um pneu lá, coloca na mesa do muro, sobe, fica na ponta do pé, com a mão assim, para poder enxergar aquilo que está passando. Ânsia. Essa é a ideia. Ânsia. Ele tem que ver. Fica lá na pontinha do pé. Essa é a ideia desse versículo. O Espírito Santo tem ânsia por nós. Você já se viu assim?
com o objeto do amor de Deus? Esse é o fato, está afirmado ali. O Espírito Santo, você supõe que a Escritura afirma em vão? Você acha que é em vão? É com ciúme, zelo, ciúme, que o Espírito de Deus anseia por nós. Aí ele conclui: o Espírito que Ele fez habitar em nós. Essa é a exclusividade do amor. Esse é só um exemplo, entre tantos textos do Novo Testamento. Então, irmãos, o que nós devemos ou podemos fazer diante desse clamor do amor? Clamor por intimidade. O que pode descansar nossa alma mais do que isso? Ser dele e ele nosso. Clamor por purificação, apanhando as raposinhas da nossa linha. Clamor por integralidade, clamor por exclusividade, clamor por liderança. O que pode despertar o nosso amor na nossa relação com o Senhor, senão o seu amor? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fosse vós que escolhesse a mim, eu vos escolhi a vós. Então, o livro de Cantares, com a ajuda do Senhor, nós vamos fechar amanhã cedo. Nós vamos buscar ali mais 3 ou 4 princípios que vão mostrar a maturidade do amor. Tão lindo. O alvo que o Senhor deseja, então, conduzir os nossos corações na vida relacional com Ele e, por reflexo, na vida relacional uns com os outros. Vamos então parar por aí hoje. Amém. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos a prova do Teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, e pelo fato de o Senhor estar restaurando em nós a imagem e semelhança perdidas na queda. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos semelhantes ao Teu Filho, primogênito entre muitos irmãos, conformados de glória em glória à Tua própria imagem. Senhor, atrai-nos para que possamos correr após Ti. Desperta-nos de onde nós estamos, o nosso solo, seja o solo da indiferença, o solo da apatia, o solo da descrença, o solo do cansaço, das reservas. Alcança o nosso coração, Senhor. Só o Teu amor, Tua palavra, Teu Espírito pode alcançar o nosso coração onde ele está. Desperta-nos para Ti, para que o Senhor tenha prazer nesse Teu jardim que somos nós. Desfrute de nós os Teus aromas, aquilo que o Senhor mesmo plantou para o Teu desfrute. Muito obrigado por tão grande salvação. Ajuda-nos a guardar Tua palavra no nosso coração, para que ela produza fruto para Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.